Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão no Lar, nosso encontro semanal aos domingos à tarde. Estamos muito contentes com a sua participação. Nessa tarde vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos, essa jornada do início da igreja. E hoje vamos estudar o capítulo 16, um capítulo muito intenso aí do mover do Espírito Santo, vidas sendo entregues, milagres acontecendo. Nós vamos estudar a respeito das transformações provocadas pelo Evangelho. É isso aí, acompanhe o estudo do pastor Itamir, que hoje está especial. Vamos orar entregando esse tempo ao Senhor? Pai, obrigado, Deus, por essa tarde, Deus. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, por todo o seu cuidado com as nossas vidas. Nós nos alegramos, Deus, em saber que temos a liberdade, Deus, de estudar a Tua Palavra semanalmente, de estar na Sua presença, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por todos os recursos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Fala, Deus, com cada um de nós nessa tarde. Usa, Deus, esse tempo, Deus, para que nós sejamos fortalecidos, edificados em nossa fé. Nós queremos entregar, Deus, esse tempo em Tuas mãos, Pai. Fala conosco, Pai. Tenha liberdade, Deus, em nossa mente, em nosso coração. Pai, age, Deus, conforme a Tua vontade nesta tarde. Pai, assim que nós oramos, em nome de Jesus. É isso aí, vamos louvar ao Senhor. Jesus Cristo mudou o seu viver? Se Ele mudou o seu viver, você pode louvar Ele nessa tarde, amém? Profetizando assim: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E é diferente. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o teu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou, Jesus
Jesus Cristo mudou. Profetize. Jesus Cristo mudou. Mais alto, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Sou feliz porque Ele mudou meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Seja engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a minha rocha, é a minha proteção, é o meu socorro, é o meu refúgio, é o meu Deus forte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Queridos amigos, é com grande prazer que eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, sabendo que esse é o ministério da Primeira Igreja Batista de Santo André e nós estamos estudando todo o livro de Atos. Queremos conhecer a história da igreja, os primeiros 30 anos da igreja cristã. Isso é, quando o Espírito Santo veio, inaugura a igreja a partir do capítulo 2, e aí depois Lucas, que é o autor de Atos, vai nos contando a história até o ano 61, 62, quando Paulo está preso em Roma. E hoje nós já estaremos estudando o capítulo 16. E o texto é muito importante. Atos 16, 1 a 40, que tem o tema muito importante, as transformações provocadas pelo Evangelho. E eu gostaria, então, de convidá-los a realmente conhecer aquilo que Deus tem para nós nesse texto. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que mostra exatamente as transformações que o Evangelho produz. Mas antes temos que lembrar daquilo que nós estudamos na última vez, que é o finalzinho do capítulo 15. Aparentes derrotas, você lembra bem, né? Elas são transformadas em vitórias, porque quando nossos ministérios estão submissos ao Senhor, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nos versos finais, lá no capítulo 15, 36 a 41, vemos como que Deus solucionou aquela
aquela controvérsia, né? Aquela diferença de opiniões que existiu entre Paulo e Barnabé. No final, ficou assim: Paulo viajou com Silas proclamando o evangelho, Barnabé viajou com João Marcos proclamando o evangelho. Então, ao invés de uma, duas equipes missionárias foram fazendo o quê? Proclamando o evangelho. Quando nós nos submetemos ao cuidado de Deus, à orientação de Deus, com certeza as coisas funcionam da melhor maneira, da maneira que Deus quer. Então, vamos começar a pensar no capítulo 16 e vamos perceber que Paulo tinha dito aos romanos uma verdade muito importante. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E esse evangelho, esse poder que vem do Senhor, ele é um poder que pode transformar as circunstâncias e pode transformar também vida de pessoas. Essa é a grande bênção que nós podemos perceber no evangelho. Ele tem poder para transformar as circunstâncias e as pessoas. E aí, nós vamos verificar no capítulo de hoje que, olha só, Timóteo, Paulo, Lídia, a jovem adivinhadora, que foi liberta, e o carcereiro de Filipos tiveram as suas vidas transformadas. Esse poder transformador atuou em Timóteo, Paulo, Lídia, jovem adivinhadora, e também no carcereiro de Filipos. Se tudo isso mostrando o quê? Que, de fato, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele transforma a nossa vida. Então, diante disso, eu gosto de colocar, você sabe disso, aquela frase que resume todo o texto: através do evangelho, Deus realiza transformações definitivas na vida das pessoas. Na vida das pessoas, Deus faz o quê? Uma mudança completa. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Nesse texto, então, nós vamos encontrar o quê? As transformações que o evangelho opera na vida das pessoas. Mas, para começar a entender, eu quero que a gente leia a palavra de Deus. Capítulo 16, versículos 1 a 5, diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros lá no Concílio de Jerusalém, você lembra disso, para que essas decisões então fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e olha essa frase que é muito importante: e cresciam em número cada dia. Quando nós estamos atuando de acordo com a vontade de Deus, e ali a vontade de Deus se expressou no Concílio de Jerusalém, olha como é que é: as igrejas cresciam em número a cada dia. Que bênção! Mas vamos ver como é que Deus transformou a vida de Timóteo. Nós temos 3 considerações a fazer, e a primeira delas é exatamente isso. Qual eram as circunstâncias de Timóteo? Timóteo estava num círculo familiar muito especial. A mãe e a avó eram judias e eram tementes a Deus. Então, ele já, desde o início, começou a aprender as coisas relativas às Sagradas Escrituras. Isso é muito importante para nós. Podemos perceber que o nosso trabalho com os nossos filhos e também os mais velhos com os nossos netos é tremendamente importante. E aí, o que acontece? Acontece a transformação. Então, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras, desde a infância ele já foi alguém colocado nas mãos do Senhor, e ele mesmo se entregou ao Senhor. Com certeza também é bom que você anote aí, Atos 14, 8 a 18, que nós já estudamos, teve um momento em que Paulo tem um momento especial em que ele cura um aleijado. E a partir daí, com certeza, Timóteo viu isso
e ficou impressionado. Então, a escritura que a mamãe e a vovó tinham dado para ele se tornaram concretas. Viu o poder de Deus transformando aquela situação daquele aleijado. E com isso, ele se entregou completamente ao Senhor Jesus. E aí, nós temos uma terceira consideração, que é exatamente a direção divina. O que Deus fez? O que Paulo foi orientado pelo Senhor para perceber na vida de Timóteo? Isso é, os irmãos, olha só, de duas cidades, de Listra e de Icônio, testemunharam recomendando o jovem para missões. Significa o quê? Que ele recebeu também, se você quiser anotar aí, ele recebeu dons para ministrar e ele se tornou depois um missionário, viajando com o apóstolo Paulo, e se tornou um pastor da igreja de Éfeso. Tudo isso por quê? Porque o evangelho transforma as nossas vidas e transformou a vida de Timóteo. Mas o texto continua, e aí nós temos que encontrar mais uma transformação. E a transformação aqui se dá exatamente na vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem de Deus, mas Deus ia cuidando dele, ia transformando ele cada vez mais numa peça útil, né, para que o seu reino, o reino de Deus, fosse propagado. O texto diz assim, capítulo 16, versículos 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Então, veja só, estavam tentando entrar na Ásia, chegaram à fronteira da Mísia e queriam entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o quê? Os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, que estava de pé, lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, agora, se você puder perceber como é que Lucas muda a palavra, o verbo, ele coloca assim: preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho. Significa que, exatamente ali no versículo 10, nós encontramos Lucas entrando na história, Lucas entrando juntamente com Paulo para fazer essa viagem para ir lá para a Macedônia. Mas vamos considerar, então, algumas verdades importantes que nós precisamos entender para perceber essa transformação também do evangelho na vida de Paulo. Qual era a circunstância de Paulo? Ele desejava cumprir a sua missão de evangelizar. Ele tinha sido chamado por Deus, lá no capítulo 9, você se lembra disso? Exatamente para pregar o evangelho. Para quem? Para os gentios, para os judeus e para as autoridades eclesiásticas e também políticas. O seu desejo, então, era cumprir essa missão. A transformação que Paulo percebeu é que, em várias tentativas, a sua viagem foi impedida. Eu digo a sua viagem, a viagem da equipe missionária, que agora era constituída por quem? Constituída por Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E tentaram ir. E aí a gente fica perguntando, mas como é que as pessoas estão querendo fazer o trabalho de Deus e Deus fica impedindo? É que Deus sabe exatamente o que ele quer, e por isso há uma direção divina muito clara. Não Ásia, não Bitínia, mas sim o quê? Macedônia. Deus queria mostrar como ele dirige a vida dos seus filhos. Através das circunstâncias, impedindo as viagens, os confins da terra, afinal, seriam ou não alcançados? Com certeza, Deus queria, e Deus tem sempre uma ordem, nós precisamos aprender isso. A primeira igreja da Europa se tornaria, então, uma igreja sustentadora. E, através da sobrenaturalidade,
isso é, através da visão, Deus direcionou claramente Paulo para a Macedônia. E na Macedônia, ele encontrou qual cidade? A cidade de Filipos. Então, o Senhor trouxe Lucas para a equipe missionária e, a partir dali, então, houve uma concordância deles, depois da visão de Paulo, e todos entenderam que deveriam realmente rumar para a Macedônia, que era o lugar em que Deus estava chamando eles. Isso tudo quer dizer o seguinte, que Deus também estava preparando Lucas para andar com Paulo. Para quê? Porque Paulo era alguém necessitado do quê? De um cuidado físico. E o doutor Lucas, sendo médico, poderia abençoar o apóstolo Paulo. Então, é interessante como que essa transformação, a gente percebe os cuidados de Deus e o desenrolar da sua visão para o ministério do apóstolo Paulo. Mas é interessante, nós temos ainda mais algumas transformações para aprender. E aí é muito bonito a gente perceber a transformação que aconteceu na vida de uma senhora, de uma mulher. Capítulo 16, 11 a 15, a transformação é vista na vida de Lídia. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos na Macedônia, que era o lugar em que apareceu aquele homem pedindo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, veja só, já temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de um tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu o coração para ela atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou. Veja que Lucas novamente se coloca no meio da descrição. Ela nos convidou. O registro agora envolve ele também, participante dessa viagem missionária. Tendo sido batizado, bem como da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu a isso. Olha que coisa bonita. Quais são as 3 observações que a gente precisa fazer com relação a essa transformação que Lídia obteve? Primeiramente, as circunstâncias. Ela conhecia já o judaísmo. Conhecia e orava diretamente a Deus. Você deve se lembrar também de uma outra situação que nós já estudamos, que era o capítulo 10, em Cornélio. Cornélio era também um homem gentio, que orava, dava esmolas e temia a Deus. Ele era um temente a Deus. Portanto, aqui temos mais uma circunstância agora de uma mulher, e de uma mulher de uma certa classe, de um certo nível, vendedora de púrpura, um tecido bem caro. E então, o que a gente pode deduzir é que nós temos muitos gentios que já conheciam as escrituras judaicas, as escrituras sagradas. A transformação aconteceu de uma maneira muito importante e é muito objetiva. Deus mesmo lhe abriu o coração. Que coisa maravilhosa! É Deus que vem nos buscar. É Deus que vem nos dar a possibilidade de chegarmos à salvação em Jesus Cristo. Ele nos atrai. E a partir daí, então, Lídia, com seu coração aberto, ouviu as palavras de Paulo e buscou entender e, com certeza, recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora, o que a gente percebe é que houve uma direção divina. E a direção divina agora para Lídia é que ela levasse, olha só, o evangelho para a sua família. Então, é muito interessante que não foi alguma coisa apenas para ela, mas foi algo para ela e ela rapidamente já comunicou o evangelho para a sua família. E a partir daí, então, todos foram salvos, todos foram batizados. Uma coisa que a gente precisa lembrar sempre
é que Deus abriu o coração de Lídia. E isso significa aquilo que Jonas, lá no capítulo 2, versículo 9, ele disse que a salvação vem do Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Então, querido irmão, temos que lembrar que é Deus que nos atrai, é Deus que nos chama para Ele. O Senhor que abre o nosso coração para que nós possamos entender a palavra e recebermos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Logo que ela recebeu o Senhor, então levou o evangelho completo a todos da sua casa e eles também foram batizados. E aí, uma coisa interessante que a gente tem que deduzir. Versículo 15 nos dá uma dica muito especial. Olha só que coisa bonita. Ao invés de reuniões à beira do rio, ela recebeu os irmãos na sua casa. Então, aquelas outras mulheres que estavam com ela por ali, na beira do rio, orando e buscando a Deus, agora tinham um lugar apropriado para ter o início de uma igreja. Ela cedeu o seu lar para iniciar a igreja de Filipos. Lá no versículo 40, quando a gente chegar, que é o finalzinho, a gente percebe exatamente isso. Ali começou a igreja, não é batista, nem presbiteriana, nem da Assembleia de Deus, a igreja cristã de Filipos. E a partir daí, essa foi a primeira igreja que ajudou os missionários suprindo as suas necessidades. Então, anote esse detalhe que vale a pena você colocar aí. Através de uma mulher, o evangelho entrou na Europa. Através de uma mulher, o evangelho entrou na Europa. Isso é, Lídia abriu seu coração para receber o Senhor Jesus Cristo. Mas o texto continua, e agora temos um momento muito delicado, porque há uma transformação maravilhosa e poderosa na vida de uma menina, de uma jovem, que era adivinhadora, que era possuída por Satanás para adivinhar. E a partir daí, então, nós vamos encontrar no texto, do versículo 16 a 23, exatamente essa história tão maravilhosa. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós. Veja que Lucas está novamente se colocando dentro dessa viagem. Então temos quem? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E essa moça, então, seguia Paulo e a nós, gritando o seguinte: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Isso é um testemunho correto. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado e, voltando-se para ela, disse ao espírito, porque era uma moça possuída por um espírito satânico: em nome de Jesus, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal da cidade, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, que era uma colônia romana, né, Filipos. Propagando, então, costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E aí, o que aconteceu? A multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram, então, que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Que transformação, que situação delicada Paulo e Silas enfrentaram, mas essa transformação na vida dessa moça adivinhadora é resultado da presença do Evangelho, e nós precisamos fazer, então, também algumas considerações com relação a isso. Primeiro, o pai da mentira anunciou a verdade. É uma coisa até
até engraçada, né? O próprio diabo querendo testemunhar em favor de Paulo e Silas. Mas por quê? Porque com isso, novamente, a moça ficava o quê? Em destaque. Então, ela era adivinhadora, ela tinha certamente as dicas certas para as pessoas. E aí, chegou um momento em que Deus incomodou o coração de Paulo e Deus usou Paulo para a libertação. Saia dela. E o que acontece em nome de Jesus, o Espírito saiu exatamente imediatamente. Por quê? Porque a transformação, essa é a segunda verdade que nós precisamos entender, ela ocorre porque Deus usou Paulo para promover a libertação daquela moça, daquela jovem que era uma escrava, né? E, em terceiro lugar, a gente percebe que Deus sempre é soberano. Deus está no controle de toda a situação. A prisão dos missionários trouxe salvação. É interessante isso. Eles foram presos, mas a salvação veio para o carcereiro. Durante um período em que os missionários estavam em Filipos, organizando essa nova igreja, eles foram então surpreendidos por essa moça que ficava dando esses testemunhos. Durante muitos dias, ela foi falando a verdade, até que, num certo momento, Deus fala para Paulo, com certeza, Paulo, agora é hora de você mostrar quem de fato tem poder aqui. Embora fosse verdade, Paulo considerou, então, a adivinhação uma propaganda negativa, por ter sua origem aonde? No poder satânico. O diabo, que é o pai da mentira, ele usa muitas vezes de camuflagem. Através de um método muito sagaz, testemunhando em favor do evangelho, ele tentou vencer os propósitos divinos, mas Deus usou Paulo e derrotou o inimigo de uma maneira completa. Sai dela, e rapidamente o demônio saiu. Por isso podemos ficar seguros, porque os propósitos de Deus nunca são frustrados pelo inimigo. Nós temos que ter isso claramente em mente. Os propósitos de Deus nunca são frustrados pelo inimigo. Por quê? De fato, houve salvação. E a salvação aqui foi para o carcereiro. Nós vamos ver exatamente isso nessa quinta transformação que nós vamos perceber aqui no texto do capítulo 16. O que diz aqui a palavra de Deus? O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere, isso é, Paulo e Silas para o cárcere, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, ao invés de ficar chorando, reclamando, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo, era um testemunho público, né? Embora dentro da prisão, era um testemunho para todos ouvirem. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, peraí, não faça isso. Estamos todos aqui. E o carcereiro, então, pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e aí ele se prostrou diante de Silas e Paulo. Então, levou-os para fora da prisão, talvez ali no pátio, e perguntou, senhores, o que eu devo para fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Então, eles já estavam fora da prisão. E aí tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro, então,
transformado, que foi pelo poder do evangelho. Olha só, lavou as feridas deles, feridas que ele mesmo tinha provocado quando chicoteou-os. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Também uma família nova, né? Na igreja agora, com a família de Lídia, agora também uma família do carcereiro. Então os levou para sua casa e olha o que aconteceu, como é que o evangelho transforma tudo. Serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solta esses homens. E o carcereiro disse a Paulo: olha, os magistrados estão dando ordem para você ser liberto, vão em paz. Mas Paulo falou: não, senhor, não, senhor. Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem se livrar de nós secretamente? Não, não. Que venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Que história maravilhosa, né? Que texto mais empolgante, do versículo 23 ao 40, que mostra, então, uma transformação completa e concreta na vida do carcereiro. 3 observações para que você possa curtir, verificar o que o evangelho pode fazer. Primeiro, circunstância. Ele era um homem duro para ser carcereiro, né? Era um homem violento, que tinha que chicotear os prisioneiros, mas ele era um homem responsável. Tinha uma ordem, então colocou-os lá na prisão com os pés amarrados no tronco. Mas Deus transforma. Ele foi abalado pelo poder de Deus. Ele foi transformado. O terremoto que aconteceu fisicamente, certamente houve um terremoto interior. E, a partir dali, então, ele também foi abalado pelo poder de Deus. E aí ele foi transformado. Nesse homem duro, ele se torna, então, uma pessoa completamente sociável, né? Ele procurou a salvação pelos enviados de Deus, que soltos, Paulo e Silas foram soltos, levaram a salvação para a família do carcereiro. E depois, então, eles foram para a casa dos irmãos, para a casa de Lídia. Na verdade, o que nós temos que lembrar, então, é que Paulo e Silas foram levados até as autoridades, sendo acusados de um procedimento não romano. A multidão se formou em volta deles e se uniu contra os missionários. O carcereiro, então, os prendeu com os pés no tronco. Dentro daquilo que Deus promoveu, isso é o terremoto, à meia-noite, ele foi tocado pelos louvores dos missionários e pelas palavras de Paulo. E a transformação foi radical. Tornou-se amoroso, servindo uma refeição, depois de haver curado eles. Certamente passou o quê? Um mercúrio cromo, um metiolate. Ele deve ter falado: puxa, mas como você sofreu, né? Sofreu porque ele mesmo tinha batido neles. Mas o evangelho faz exatamente isso aí. E o que é mais bonito é que a gente percebe que no texto ele se torna alegre pela salvação sua e salvação da sua família. Com certeza, junto com a família de Lídia e a jovem liberta, eles deram início à igreja cristã de Filipos. Muito bem, o que nós podemos concluir de tudo isso? Podemos concluir que a transformação de vidas é uma característica inerente ao cristianismo. A transformação de vidas pode ocorrer das mais diversas maneiras, porque é Deus quem dirige, é Deus quem age, é Ele que faz a obra acontecer. A transformação de vidas
sempre será idêntica em seus efeitos, isso é, vai produzir o quê? Salvação. Salvação. E aí, se desejamos ter vidas transformadas e sermos transformadores de vidas, devemos, então, praticar algumas atitudes aqui. Primeiro, os cultos domésticos e a evangelização das crianças, especificamente os nossos filhos e netos, conforme aconteceu com Lídia e Lloyd, e aí Timóteo foi abençoado. Devemos fazer orações constantes de abertura de nossos lares como agências evangelizadoras, exatamente como aconteceu com Lídia. E aí, o louvor a Deus, mesmo em circunstâncias as mais difíceis, deve ser feito por nós. Por quê? Como fizeram Paulo e Silas, eles louvaram a Deus e foram usados por Deus para levar salvação ao carcereiro. Algumas perguntinhas que merecem ser respondidas. Você já foi transformado pelo poder do Evangelho? É uma resposta que só você pode dar diante de Deus. Você está disposto a ser um instrumento do Senhor para proclamar o Evangelho transformador? Você quer ser um instrumento para transformar outras pessoas pelo poder de Deus? Como você pode contribuir para que pessoas possam ser transformadas pelo Evangelho? São perguntas, são respostas que só eu e você podemos dar diante do Senhor. E a minha oração é exatamente essa: que Deus nos abençoe e nos use para que essas transformações continuem acontecendo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e seja glorificado. Que Deus te abençoe e que você possa estar estudando o capítulo 16, porque na semana que vem vamos para o capítulo 17 do livro de Atos. Deus te abençoe e até lá. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através deste estudo, através desta palavra. E neste domingo nós temos um tempo especial em nossos cultos presenciais, onde a equipe de intercessão tem orado por cada membro que está aqui nos cultos. Cada um tem a oportunidade de ir à frente e apresentar os seus pedidos ao Senhor. Nós estamos online, não temos essa mesma oportunidade, mas eu queria convidar você que tem uma necessidade a orar comigo. Em sinal, de forma simbólica, coloca a sua mão no coração, apresenta a sua necessidade ao Senhor e eu vou estar agora orando, entregando esses motivos diante de Deus. Senhor, Pai, eu não posso ver, Deus, mas o Senhor sabe, Deus. Cada um, Pai, que está agora apresentando as suas petições diante do Senhor, Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor visite cada lar, Deus, que está nos acompanhando, cada irmão, cada pessoa, Deus, que está agora, Pai, diante do Senhor apresentando as suas necessidades, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aquele que precisa, Deus, de um socorro na área profissional, em seu trabalho, em suas empresas, Senhor Deus. Pai, nós colocamos também, Deus, diante do Senhor, Deus, aquele que tem uma questão familiar, um problema de relacionamento. Pai, visita, Deus, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos relacionamentos, Senhor Deus. Faz, Deus, com que os filhos se voltem aos seus pais, seus maridos e suas esposas, Pai, possam encontrar entendimento, Deus. Abençoa, Deus, cada um, Pai, dos nossos relacionamentos familiares. Pai. Peço, Deus, também, Deus, que o Senhor opere, Pai, na vida daqueles que têm uma questão de saúde, aqueles que estão enfrentando uma enfermidade, Pai. Que o Senhor possa, Deus, pôr a sua mão de cura sobre essas vidas, Senhor Deus. Trazendo, Deus, restauração, fortalecimento, Pai, opera, Deus. Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor pode, Pai, curar ainda hoje, Deus, como vimos, Pai, como temos visto, Deus, ali na igreja de Atos, nos estudos que estamos fazendo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, opera em nosso meio, opera milagres, Pai. Sim, Senhor Deus, Pai, opera, Deus, aquele que precisa de restauração emocional, cura emocional, libertação, Senhor Deus, Pai. Opera em nosso meio, Senhor Deus. Nós colocamos, Deus, cada uma dessas vidas diante do Senhor. É assim que nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês nesta tarde e espero vocês de novo aqui
no próximo domingo. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Vamos dizer o quanto o nosso Deus é grande, o quanto nós estamos felizes de estar na sua presença para adorá-lo nesta noite.